Olá a todos que estão aí acompanhando o colóquio de Zoologia Cultural. Meu nome é Patrick de Oliveira e estarei apresentando o trabalho Teia da Vida, Ensino de Evolução com personagens da franquia Homem-Aranha. É motivo de muita alegria para a gente estar aqui compartilhando esse trabalho com vocês, porque a gente tem uma preocupação com metodologias inovadoras e novas perspectivas para o ensino de ciência, sobretudo de modo a trazer personagens da cultura pop, da cultura da história em quadrinhos, das histórias em quadrinhos para a sala de aula. Então, o nosso tema inicial desse trabalho é filogenia, é ensino de evolução, porque tem se percebido que ainda há uma carência de abordagens práticas, abordagens inovadoras para tratar esse tema em sala de aula. Algumas abordagens, como a que a gente está vendo aqui, apresentam personagens do desenho Bob Esponja arranjados num cladograma, né, mostrando o parentesco evolutivo de diferentes grupos, e é nessa pegada que esse trabalho segue, tentar trazer de uma forma mais contextualizada o ensino de evolução, sendo um campo tão rico da biologia, para nós compreendermos, inclusive, o parentesco entre diferentes táxons, e assim podemos trabalhar também questões como conservação da biodiversidade, a história evolutiva dos grupos e tamanha a diversidade de grupos presentes aí na cultura pop. Nosso objeto de interligação entre a filogenia, que é um campo da ciência que estuda esse parentesco evolutivo entre diferentes grupos de seres vivos, né? Nesse caso aqui focando para os animais, é a franquia Homem-Aranha, criada por Stan Lee, né? O personagem criado por Stan Lee e Steven Ditko, lançado na revista em quadrinhos Amazing Fantasy em 1962, Homem-Aranha ganhou uma legião de fãs desde então. Da década de 60 até hoje, são diversos títulos em histórias em quadrinhos, filmes, adaptações para desenhos animados, animações. Então, Homem-Aranha é, sem dúvida, um dos personagens mais conhecidos, inspirados em animais. Mas não é só de Homem-Aranha que vive a franquia, não é mesmo? Então, nós temos aí vários personagens, né? Personagens tanto vilões como anti-heróis, parceiros, enfim, inspirados em animais, a franquia Homem-Aranha. Temos o Abutre, o Dr. Octopus, o Camaleão, o Rino, o Canguru, o Escorpião, a Gata Negra, o Tarântula Negra, o Besouro e tantos outros personagens, né, só para citar aqui alguns, que têm uma enorme potencialidade de serem usados na abordagem com o ensino de ciências. É só a gente pegar esses personagens, esse universo riquíssimo do Homem-Aranha, trazer para a sala de aula. Inclusive, diversos estudantes já conhecem os personagens, também conhecem a franquia de jogos de videogame, de séries de TV, dos próprios filmes e histórias em quadrinhos, e começar a pensar um pouco como isso aí pode ser uma ferramenta pedagógica para o ensino de evolução. E esse trabalho, né, o presente trabalho, ele objetiva uma proposta de plano de aula do qual esses personagens são usados para poder ensinar evolução na prática. Então, a gente segue aqui apresentando as etapas da aula. De início, né, o professor, a professora pode abordar o tema evolução, falar o que é a filogenia, como ela explica a diversidade de vida na Terra, e em seguida apresentamos os personagens da franquia Homem-Aranha nesses cards. Então tem aqui um modelo de card, do qual vai apresentar uma classificação simplificada dos grupos aos quais os personagens pertencem. Então, por exemplo, aqui o Dr. Octopus, ele representa um polvo, né? E esse polvo ele está onde no reino animal, né? Onde está taxonomicamente identificado essa personagem, né? O reino Metazoo, o reino dos animais, o filo dele é molusca e a sua classe é a classe cefalópoda. Outro personagem, o lagarto, por exemplo, ele está também no reino Metazoo, também é um animal, já em outro filo, filo cordata, e a classe dele é a classe dos répteis. O abutre já é um outro personagem que também é um animal,
também está no filo cordata, mas a sua classe já é a classe das aves. Então, pois bem, os estudantes são apresentados a esses personagens dessa forma, né, com os cards apresentando a classificação deles, e em seguida são desafiados a montarem os cladogramas que colocariam esses personagens mais próximos ou mais distantes. Quem seria mais antigo? Quem teria surgido primeiro? Quem teria se adaptado e aparecido posteriormente? O objetivo é que, no segundo momento da aula, né, na segunda etapa, os estudantes montem seus cladogramas, isso processo totalmente direcionado por eles. Em seguida, a terceira etapa, conclusão, seria a discussão dos cladogramas, aonde cada personagem foi colocado, por que ele foi colocado ali, por que ele está mais próximo daquele outro personagem e vice-versa. Então, a ideia é fazer uma abordagem ativa com os estudantes, de modo que eles peguem as personagens apresentadas ali e organizem seus próprios cladogramas. Assim, a gente começa a discutir também conceitos da cladogênese, né, das apomorfias, sinapomorfias. A gente vai entrando em conceitos mais refinados da evolução, usando como pano de fundo os personagens de uma franquia de super-heróis. Então, essa proposta de aula ainda será aplicada em breve e, quem sabe, aí no próximo colóquio ou em um artigo na Revista Bruxa, a gente apresente para vocês o resultado aí, né, em breve da aplicação. Então, está aqui nossa proposta. Espero que vocês curtam, deixem um comentário com sugestões também, né, do que a gente pode enriquecer esse trabalho. E em breve traremos aí o trabalho apresentando os resultados já dessa proposta, desse plano de aula. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Curtam o Colóquio de Zoologia Cultural. Tem muita coisa bacana aí, como todos os anos. É sempre uma satisfação tremenda participar aqui. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.